Olá! Então hoje a gente vai falar sobre um estudo prospectivo em que nós apresentamos para vocês, né, o projeto piloto. Vocês tiveram aula teórica, nós tivemos a oportunidade de fazer a validação nos manequins e também agora a gente vai só rever a maneira pela qual vocês vão estar fazendo. A nossa proposta, na realidade, a gente visa com esse algoritmo tentar prover um atendimento estandardizado no manejo das vias aéreas que possa realmente atender às necessidades locais em termos de custo-benefício, em termos de materiais, mas também pode ser amplamente aplicável. O que eu preciso realmente que seja feito é o preenchimento da ficha adequada. Na realidade, essa ficha vai fazer com que cada paciente deve ser qualificado, independente de vocês terem utilizado ou não. Todo paciente que vai para o centro cirúrgico que vai ser submetido à anestesia geral, ele entra no protocolo desde que ele esteja acima de 18 anos. Deve-se anotar o índice de massa corpórea, se ele é acima de 30 ou não, presença de barba, se ele apresenta uma protusão mandibular, limitada ou não, se ele apresenta uma dificuldade anatômica, né, uma abnormalidade anatômica de pescoço, a idade desse paciente também deve ser colocada. A experiência do anestesiologista é importante, como a gente está vendo aqui, dividido em termos de a faixa etária que ele iniciou né, a sua carreira. Então praticamente 0 a 3 anos é o residente, acima de 3 anos já a partir daí já saiu da residência. A história de edificação de intubação difícil, a apneia do sono ou não, a distância de tiramento se for menor de 12 centímetros, história de radiação do pescoço e o sexo anotado ao lado se ele é feminino ou masculino. Um outro dado importante em todo paciente que vai para o centro cirúrgico para ser feita essa anestesia geral é a classificação de Mallampati, lembrando que ela é dividida de 1 a 4. Ele é 1 quando você tem a presença do pilar, da úvula, do palato mole e do palato duro, quando você tem essa visualização. A partir do momento que essa visualização vai se tornando menor, a partir do momento que só tem palato mole classificado em Mallampati a classe 4. Dentro do protocolo é o seguinte, então você vai fazer, na realidade o nosso estudo ele é para tentar, para as situações nas quais a dificuldade das vias aéreas não são previstas, então você não determinou e você fez a indução do seu paciente. E o que o protocolo prevê é que quando haja dificuldade na ventilação manual, você faça a opção aí de utilizar uma cânula Guedel ou né, chamar ajuda e ter uma segunda pessoa para que você possa fazer uma ventilação com 2 mãos. E a possibilidade seguinte, se isso se tornar ainda difícil, é utilizar a máscara laríngea. A gente tem que sempre lembrar que a máscara laríngea é uma ferramenta importante justamente para tentar ventilar esse paciente. Se mesmo assim você não conseguiu ventilar, você eventualmente pode lançar de uma tentativa de intubação antes que esse paciente desature, ou se a sua ventilação está sendo efetiva com a máscara laríngea, você aí para, porque na realidade é importante, a gente deve sempre lembrar que não é intubar e sim ventilar o paciente. Aí você vai lançar a mão se a cirurgia necessitar de intubação, do broncoscópio, e aí você pode intubar por meio da máscara laríngea com o uso do broncoscópio. No caso em que não foi efetiva a sua ventilação e o caso evoluiu para uma situação não ventilo e não intubo, na realidade a gente tem que lembrar que a gente deve partir para a cricotireoidostomia. Então, só para a gente lembrar aqui da maneira pela qual vocês vão fazer a utilização da máscara laríngea, né, a máscara laríngea que é a aura A, e vocês vão colocar ela de uma maneira acompanhando o palato posterior, adequando o selo e realmente insuflando 10 ou 15 ml de ar, e a partir daí você ventila e tenta adequar e ver se ela está funcionando adequadamente. Por exemplo, então nós induzimos esse paciente, nós temos a ventilação sobre máscara, daí na realidade nós devemos colocar na nossa ficha se foi fácil ou se você teve que utilizar uma canoa de Guedel ou teve que utilizar 2 mãos para manter a ventilação, ou ela se tornou impossível.
normalmente, o que você faz? A partir do momento que você ventilou, você vai entubar, fez a sua laringoscopia direta, você teve sucesso, intubação traqueal foi efetiva. Para o nosso estudo, na realidade, ele termina aqui. Né, você, particularmente, se você ou o seu titular ou residente quiser utilizar os equipamentos para treinamento, tudo bem, mas em termos de finalidade de estudo, ele termina aqui. Um único dado deve ser anotado a partir do momento que você faz a sua laringoscopia direta, a visualização de acordo com a classificação de Cormack deve ser anotada, seja ela de grau 1, grau 2, 3 ou 4, de acordo também aqui com a visualização que você vai ter. Aqui a gente observa a visualização da epiglote, das cartilagens, né, aritenoide e das cordas vocais, a partir do momento que essa visualização se torna um pouco mais impeditiva, a ponto de que você só veja a ponta da epiglote na classificação de Gall-4. Então, a gente vai ver cordas vocais, né, na classificação 1 e 2, e a partir da 3 e 4 a gente não veria. Voltando ao protocolo, nós vemos que se a nossa laringoscopia direta obteve sucesso, você entubou, o nosso estudo, teoricamente, em termos de captação de dados, ele termina ali. Mas se por eventual a dificuldade não tenha sido não tenha obtido sucesso numa primeira tentativa, depois de você classificar, você vai proceder de acordo com as orientações que a gente coloca a seguir. Na realidade, se aqui voltando, então você não obteve sucesso na sua primeira laringoscopia, e aqui a gente deve lembrar que atualmente se preconiza tentar minimizar ao máximo o número de tentativas, eventualmente já descrito não mais do que 2 tentativas para a laringoscopia direta. Se você obteve uma classificação 1, 2A ou 2B, na qual ainda você tem a visualização das cordas vocais, mas não obteve sucesso com a intubação da laringoscopia direta, você lança a mão do bugie. Então, teoricamente, o protocolo fala que o primeiro instrumento para você utilizar é o bugie. Se obteve sucesso, perfeito. Se você não teve sucesso, você deve considerar a mesma conduta que é dada naquela que você faz a laringoscopia direta e tem a visualização de Cormack 3 e 4. Aqui nós temos então a colocação do bugie. Você faz pela laringoscopia, você tem a visualização, seja ela a classificação 1 ou 2, a inserção do bugie, como está vendo a seguir, e o que você vai ter? Você tem uma segunda pessoa que pode te auxiliar, ou você vai puxar a mandíbula, ou você pode até manter o seu laringoscópio na posição para que facilite a entrada ou a passagem desse tubo traqueal. Logo a seguir, o que você deve fazer? Você insufla o seu cuff, ventila e vai olhar, checar se o CO2 e a expansão pulmonar. Se após a laringoscopia direta você não teve sucesso e você observou um Cormack, seja ele 3 ou 4, você lança a mão na realidade de várias. Você pode lançar a mão de várias digamos, ferramentas. Uma delas, como a gente já discutiu anteriormente, é a passagem da máscara laríngea, a colocação da aura A, e por aí você pode tentar a sua intubação. Ou você vai utilizar o broncoscopia, você vai fazer uma broncoscopia direta e vai intubar o seu paciente por meio do broncoscópio, ou você vai utilizar um vídeo laringoscópio, no caso em questão o Vivid Track. Qual delas você vai utilizar? Na realidade, isso é uma decisão clínica do profissional que está na responsabilidade do caso, mesmo porque a gente sabe que às vezes você vai tentar um desses instrumentos e não vai obter sucesso, e eventualmente você vai modificar por um segundo. Ou seja, às vezes você vai começar com uma broncoscopia, não deu resultado, se tornou difícil, e você vai tentar o vídeo e com isso vai ter resultado, ou vice-versa. Só para a gente lembrar que quando você fizer a opção de passagem da máscara laríngea naquele paciente, como a gente observou no primeiro vídeo, você deve lubrificar bem esse tubo traqueal, passar por dentro da máscara, para que quando você realmente tiver o seu broncoscópio dentro da traqueia e estiver descendo o seu
tubo traqueal, ele não seja, essa passagem não seja interrompida, né, pela falta de lubrificação na máscara laríngea. Aqui a gente vai ver a, a uma fibroscopia e a visualização da qual, por meio já da máscara laríngea, a gente vai ver agora as imagens das quais vocês vão poder observar quando da inserção. Na realidade, o fato de você colocar a máscara laríngea, eu acho que a grande vantagem é que você aumenta aquele espaço faringiano que você precisa eventualmente para você poder trabalhar. Do contrário, você vai ter que utilizar uma cânula de Williams. E como vocês veem aqui, você tem todo esse espaço à sua disposição para você trabalhar, e melhora realmente a sua visualização, e a máscara laríngea serve como um conduto para a passagem do seu fibroscópio. Se, por exemplo, como a gente vê aqui, nós não temos daí a máscara laríngea, né? Na realidade, o que você deve fazer uma tração mandibular ou utilizar uma cânula de Williams para que permita ou crie esse espaço que a gente está buscando. Aqui a gente vê já, né, a abertura glótica, as cordas vocais, e eventualmente você tem que lembrar que os passos a serem feitos com broncoscópio devem ser lentos, né? Lembrar que é um ângulo de visão de 120 graus, centralizar a imagem para depois você prosseguir. A partir do momento que você entrou na traqueia, você vai observar os anéis traqueais, e você vai caminhar com o seu broncoscópio até você atingir a carina, né? Como aqui a gente vê, aqui já está no bronquiofonte direito, mas aqui está a carina. A partir do momento que você atingiu a carina, você vai descer o seu tubo traqueal pelo broncoscópio, e aqui nós já vemos a ponta do seu tubo, como a gente vê, deve estar aproximadamente a uns 2 centímetros da carina. Ele está bem localizado, vai insuflar o seu cuff e testar e dar continuidade. Já com relação ao Vivitract, aqui é uma imagem que nós temos de um paciente. O que você deve fazer? Deve-se fazer a abertura da boca, a gente deve inserir o videolaringoscópio acompanhando a base da língua, né? Lembre-se que você deve também lubrificar a ponta, porque do contrário, como vocês estão vendo aqui, ó, ela pode ficar na base da língua. Então você deve acompanhar um pouquinho mais à frente e fazer um movimento que você acompanhe a base da língua, como se estivesse assim desenhando essa base da língua com uma curvatura como um C, como a gente está vendo aqui. Ele é diferente da maneira pela qual você vai fazer a laringoscopia direta. Você só acompanha profundamente até o ponto, como vocês veem aqui, ó, ele aqui, né, ele ficou na valécula, ele levantou ali as cordas as epiglóticas, como a gente está vendo. Aqui você tem a observação da abertura vocal, como vê no começo. Olha, ele pegou um pouquinho, né, na cartilagem aritenoide. Aqui você rodou um pouco o tubo, e aqui você vai ver, olha, a prega vocal direita. Veja a ponta do tubo batendo naquela prega vocal direita. Então é por isso que ele está impedindo a passagem. Então você deve, e aqui você tem a visualização, então você deve rodar um pouquinho mais no sentido. Aqui ela tentou no sentido, ó, veja, sentido horário, anti-horário, tentando, e ali melhorou, e por aí você, né, ultrapassou o cuff sobre as cordas vocais, vai descer um pouco mais, e aí você insufla seu cuff e vai retirando o seu videolaringoscópio após a introdução desse tubo. Eu acho que com isso a gente encerra a nossa apresentação, e qualquer dúvida a gente tem um e-mail para contato, que é petanaka@stanford.edu.